Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor. Bom dia a todos, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo, nosso curso básico de Teologia Bíblica. Estamos na 8ª lição, né? Na semana passada, nós fizemos a primeira parte do tema, onde nós falamos sobre a salvação. E hoje nós vamos dar continuidade justamente falando sobre o cumprimento do plano de salvação. Muito interessante, porque Deus ele propôs algo e os discípulos eles cumpriram exatamente do modo que Deus ele mandou, não é? Alguém pergunta assim, semana passada a gente finalizou, ou melhor, a gente ficou de tratar um pouco mais sobre a questão do último passo do plano de salvação, não é? Mas para a gente lembrar um pouco a respeito daquele momento, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui, já na lição 8, né? Mas a gente vai estar abordando um pouco a respeito da... Ok. Espero que você esteja vendo aí minha tela, né? Bom, nós estamos na lição 8, mas nós vamos abordar um último passo do plano de salvação que nós tratamos semana passada, tá bom? Bom, só para a gente relembrar, o primeiro passo que nós damos em direção à salvação, ao plano que Deus ele estabeleceu, nós precisamos ouvir. E para isso há necessidade de alguém para pregar, né? Então, nós que recebemos a oportunidade de ouvir sobre Deus, agora nós precisamos compartilhar, né? Romanos 10:17, para quem conhece, diz que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir. Então, alguém se preocupou conosco, nós devemos nos preocupar também com as pessoas que estão ao nosso redor, de modo que a gente possa compartilhar com elas o que recebemos. Por que nós devemos ouvir? Porque o ouvir, ele produz fé, não é? É interessante notar que, inicialmente, Jesus, ele fez diversos sinais, mas com o propósito de que sua palavra fosse confirmada. Depois que a palavra foi confirmada, registrada, a fé ela é produzida pelo ouvir e não pelo que a gente vê, tá bom? Hoje está um pouco perdido isso no mundo em que nós vivemos, mas o que produz fé é o ouvir sobre Cristo, é o ouvir a palavra de Cristo. Consequentemente, lembra da mãozinha? No centro está a fé, não é? Essa fé se manifesta através da nossa crença, que é uma atitude de obediência. Lembra disso? Então, consequentemente, a fé, ela nos leva ao arrependimento, não é? O arrependimento dos nossos pecados, não é? Da nossa vida passada, é isso que a palavra arrependimento quer dizer retorno, conversão, mudança, enfim, uma série de palavras podem ser colocadas aí. Mas Deus, ele espera que a gente tome essa atitude de arrependimento. Mas até aqui, a pessoa já está salva? Nós vemos na palavra que não é?
A crença, ela é um aspecto que envolve a salvação, mas ela não é a consumação da salvação, tá bom? Ela é um passo que nós damos, mas não é a consumação. O arrependimento é um passo que nós damos, mas não é a consumação. Agora, o arrependimento, ele nos leva à confissão. Aqui eu gostaria de ver se você lembra. Nós devemos confessar o quê? Não é? O que nós devemos confessar? Gostaria de escrever aí? Não precisa abrir nada, nem Romanos, nada. Se você lembrar, se não lembrar, eu falo, né? Mas o que é que nós devemos confessar? Não é? Devemos confessar os nossos pecados? Será que é isso? Então, o que é que nós devemos confessar? Vamos ver se nós lembramos, né? É importante que a gente lembre, né? Jesus como Filho de Deus. Ótimo, Adriana. Isso mesmo. Bom dia, Marta. Bom dia, Daniel. É isso mesmo, que Jesus é o Cristo. Ótimo, opa, isso mesmo. Filho de Deus e Senhor. Pecados, Carlos, a gente já viu na semana passada que a confissão de pecados a Deus, na verdade, ela é posterior à nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé não envolve confissão de pecados inicialmente, tá bom? Nós falamos isso semana passada. Mas nós devemos confessar de 3 modos. E até a Giovana colocou aqui, olha, que Jesus é o Cristo, Filho de Deus e Senhor, tá bom? É isso mesmo, Jesus como soberano, o Senhor, tá bom? E Salvador, tá ok? Lembrando que Jesus, ele é Salvador de quem o confessa como Senhor da sua vida. Lembra disso, né? Tá bom? Aí depois, é óbvio que quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós ainda ficamos lutando contra o pecado. Mas agora nós temos o apoio de Deus. E se nós pecarmos, aí sim, nós nos voltamos para Deus arrependidos e confessamos os nossos pecados, tá bom? Mas veja bem, depois que eu fui salvo. Enquanto eu não sou salvo, eu preciso confessar primeiro Jesus, como Senhor da minha vida, como Filho de Deus, como o Cristo, tá bom? Isso a gente viu semana passada, estamos apenas relembrando. Mas para nós vermos que a confissão de pecados, ela é depois, abra em 1 João, capítulo 1, abra lá, para você ver. Para nós vermos, né? Para nós vermos. 1 João, capítulo 1. Olha que interessante. Isso. A partir do verso 7. Vou ler do 5 ao 10. Do 5 ao 10, fica melhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Aqui, João está escrevendo para quem? Alguém gostaria, sabe para quem que ele está escrevendo? É importante saber, né? Porque ele está dizendo, olha, se esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Quem são essas pessoas? Alguém gostaria de compartilhar? É importante você saber disso, tá bom? Por isso que eu estou perguntando, porque senão a gente pode confundir a mensagem. Isso. A carta ela está sendo escrita para cristãos. Eu vou repetir. A carta está sendo escrita para cristãos. Não é para o mundo, para pessoas que ainda não aceitaram o evangelho, não aceitaram Jesus. Não é para essas pessoas. Essas pessoas precisam confessar Jesus
como Senhor de sua vida, serem salvas, e aí terão oportunidade depois, caso venham a pecar, isso vai acontecer, elas vão ter oportunidade de pedir o perdão de Deus. Não é levantar a mão igual se faz hoje, tá ok? Isso não tem nada a ver com a proposta que Deus ele estabeleceu para a salvação. Não, nós precisamos crer, a crença nos leva ao arrependimento, o arrependimento nos leva à confissão de que Jesus é o Senhor da nossa vida e, consequentemente, nosso Salvador. Continuando. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos, preste atenção, que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então não dá para viver uma vida em cima do muro, não dá para viver uma vida dupla perante Deus. Ou a gente é cristão ou a gente não é. Não tem meio cristão, não tem meia fé, tá bom? 7. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tá vendo? Então, nós precisamos decidir constantemente andar na luz. Mas ele diz, se afirmarmos, olha, preste atenção, que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O que significa? Que o fato de eu ter entregado minha vida a Jesus, isso não me torna melhor do que qualquer ser humano na face da terra. Eu continuo sendo pecador, porém redimido pelo sangue de Jesus. De modo que eu não fico satisfeito com os erros que eu cometo, mas eu me esforço para mudar constantemente. Mas isso não me torna melhor do que ninguém. Eu devo lembrar disso. Porque se eu afirmar que estou sem pecado, ele disse, a verdade não está em você. Então precisa lembrar disso. Agora, olha lá o verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Percebeu? Percebeu que para quem é a confissão de pecados? Para quem é? É para os cristãos. O mundo precisa primeiro confessar que Jesus é Senhor e depois ter a oportunidade de confessar os seus pecados perante Deus. Depois disso, tá bom? Isso é importante para a gente entender que nós precisamos seguir o plano estabelecido por Deus, tá ok? Finalizando o verso 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, primeiro precisa confessar Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como Cristo. Ele então passa a ser o seu Salvador e, consequentemente, você e eu temos liberdade de confessar as nossas lutas, as nossas mazelas, os nossos pecados e receber dele o perdão. Mas veja bem, a permanência no pecado nos leva à condenação.
É importante lembrar que Deus perdoa pecado arrependido. Agora, se nós permanecermos no pecado, nós vamos ter que dar conta dessa vida dupla que às vezes muitos vivem. Bom, a confissão de que Jesus é o Senhor, ela nos prepara para o batismo, não é? Agora, aqui é onde nós recebemos de fato a salvação. Por quê? Jesus disse, olha, quem crer, olha aqui, quem crer e for batizado será salvo. E por que é salvo? Porque a crença levou ao arrependimento e, consequentemente, à confissão. É um processo natural, não é sistema religioso. Isso vai acontecer para quem se encontrar com a palavra de Deus. Agora, quem se encontrar com igreja, quem se encontrar com religião, não vai ter esse ensino. Não vai ter esse ensino. Vai lá, aceite Jesus no coração, faça uma oração e já está salvo. Não tem isso na Escritura. Não tem. Precisa crer e ser batizado. E nós vimos que não adianta usar o caso do ladrão na cruz para dizer que ele foi salvo sem batismo. É óbvio que ele foi salvo sem batismo. Por que ele foi salvo sem batismo? Foi só ele que foi salvo sem batismo? Não. Outras pessoas foram também, não é? Mas por que outras pessoas foram salvas sem batismo? Alguém lembra? Por que o ladrão na cruz foi salvo sem batismo? Algumas razões. Quem gostaria de colocar uma delas aí? Pode colocar. A gente precisa entender esses detalhes, porque você vai ser confrontado com isso mais tarde, não é? Tá bom? Por que o ladrão na cruz foi salvo sem batismo? Por que outras pessoas foram salvas sem batismo? Por quê? Alguém lembra? Vamos ver aqui. Porque estava na velha aliança. Isso, Gisele, Odair, isso mesmo. Isso mesmo. Agora, alguém pergunta assim, isso, batismo começou após a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Maravilha! Gisele, Marta, Odair, isso mesmo. Isso mesmo. Muito bom. Esse é o caminho, gente. Agora, eu vou dizer para você que não basta você saber disso. É necessário mostrar para as pessoas. E aí eu não vou exigir de você tão rapidamente. Mas se você souber, coloca aí, se você souber, se você lembrar, né? Saber eu sei que você sabe, mas lembrar às vezes é difícil, né? Mas qual é o texto que nós podemos usar para dizer que o batismo ele só entrou em vigor após a morte de Jesus? Alguém lembra? Senão eu falo. Mas é bom você anotar do lado. Atos 2,38, Gisele, fala do propósito do batismo, tá bom? Eu diria que está certo também, mas ele não responde, vamos dizer assim, diretamente à pergunta. Onde é que está que começou depois da morte, não é? Em Atos 2,38, você já tem o fato acontecendo, mas você não tem a explicação para aquilo. Vamos dizer assim, tá bom? Você coloca do lado, olha, Marta, Odair e os demais. Giovana, desculpa. É Giovana, precisa que era Gisele. Mas está escrito Giovana, eu que li errado. Giovana, é isso mesmo. Mas coloca do lado aí, Giovana, Odair, Marta e todos vocês. Coloca para você não esquecer. Hebreus, capítulo 9, do 15 ao 17. Coloca, que aí você não esquece mais. E se esquecer, olha na anotação. Não é?
para você explicar para alguém. Porque ele vai dizer lá o seguinte, eu vou parafrasear, tá bom? Um testamento só é validado em caso de morte. Em caso de morte, não é? E não vigora enquanto está vivo quem o fez. Ou seja, o testamento, mesmo um testamento humano, ele só tem valor legal depois que o testador morre. É por isso que nós dizemos que começou depois da morte de Jesus. E explicamos com Hebreus capítulo 9. Tem outros, mas eu acho que Hebreus, ele realmente explica de um modo muito interessante. Tá bom? Enfim, e aí, depois do batismo, então, nós precisamos ainda perseverar. E isso nós vimos no final da aula da semana passada. Agora, nós devemos perseverar no quê? O que é perseverança? Tá bom? O que é? Eu vou dar para você uns significados. Eu vou dar uns significados. Mas enquanto isso, você vai pensando, nós precisamos perseverar no quê? Eu vou dar uns significados para você. Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou dar uns significados para você de perseverança, que é de uma lição que eu fiz recentemente para a igreja, que eu acho que vale a pena você ter para você aí nesse momento. Tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Então, ó, primeiro significado de perseverança. Aí, se você quiser anotar, você anota. Eu só vou colocar aí e já vou ler o que olha aí, ó. Esse é um, tá bom? O que é perseverança? É isso aí, olha. Essa é a palavra grega, tá bom? É hipomoné, se você quiser ler, né? É hipomoné, ou rupomoné, tá? Capacidade de continuar a suportar sob circunstâncias difíceis. Esse é um sentido de perseverança. Vou passar outro para você. É uma palavra bem parecida, tá? Bem parecida. Olha aí, olha. Essa aqui é rupomeno, tá ok? Rupomeno. A capacidade de suportar com paciência o sofrimento. Lembra que cristão sofre, né? Jesus não enganou a gente, não. Pelo contrário, ele falou, persevere, porque vale a pena. E um terceiro significado de perseverança, tudo isso vem da Escritura, tá? Não é da minha cabeça, não. É que tá lá, é que a gente vai aprendendo e vai compartilhando. Essa palavra aqui é uma outra palavra usada para perseverar, é o verbo, né? Proscarterel, tá bom? Esse é o verbo. E significa continuar a fazer algo com grande empenho. Nós precisamos perseverar a se empenhar em alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Deixa eu ver. Vamos ver se tem. Acho que tem, sim. Tem, sim. Deixa eu ver. Aqui. Mas eu acho que esse está bom. Tem uma outra palavra. Esses três tá bom. Tem mais dois ainda, mas eu acho que esses três aqui, eles resumem bem o sentido daquilo que a gente quer transmitir. Mas pega esse último aqui, ó. Perseverar. Continuar a fazer algo com grande empenho. Então, no que nós devemos perseverar? No que? Então, abre aí em Atos capítulo 2, verso 42. Tá bom? Atos 2, verso 42. O que diz lá? E aí nós vamos tirar daqui no que nós devemos perseverar. Tá bom? No que? Inicialmente, não é?
inicialmente, ok? Só para você entender que a perseverança, ela faz parte do plano, porque Jesus diz, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então é importante levar em consideração que depois do batismo, nós ganhamos a salvação de presente, pela graça de Deus. Mas precisamos cuidar desse presente. E a perseverança é o modo que nós devemos cuidar da nossa salvação. Mas em Atos 2:42, nós devemos perseverar no quê? Então vamos lá. Vamos lá. Atos 2:42 diz assim, vamos ver. Eles perseveravam, ou se dedicavam, ou continuavam, ou persistiam. Tudo isso é possível, né? A palavra hipomoné é perseverar, continuar, permanecer, enfim, tá bom? Eles se dedicavam. Agora, se dedicavam, perseveravam no quê? Isso que é importante para nós. No que eles perseveravam? Primeiro, na doutrina dos apóstolos. Dos apóstolos. Agora, isso aqui já elimina o quê? Nós vamos perseverar na lei de Moisés? Não. Nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, não é? Então, nós já vimos anteriormente que 9 dos 10 mandamentos, eles são mencionados na nova aliança. Mas nós seguimos, não porque era da velha, e sim porque está na nova. Tá ok? O único que não é mencionado, nós já vimos, é o sábado. É o sábado, não é mencionado, então nós não vamos praticar. Porque a igreja se reúne no primeiro dia da semana. E o exemplo da igreja antiga serve de instrução para nós. Então, primeira coisa. E outra também, você pode colocar aqui do lado, Mateus 28, verso 20. Onde Jesus disse que os apóstolos deveriam ensinar tudo que ele havia ordenado. Então, nós seguimos a nova aliança, ponto. Nós já vimos isso. Mas nós devemos perseverar no que mais? Deixa eu colocar aqui em cima. Perseverar, aqui, ó. Isso. Na doutrina dos apóstolos. Onde mais? Ele diz, na comunhão. Bom, perseverar na comunhão, gente, vai muito além de estar juntos, tá ok? Eu posso estar junto com algumas pessoas e não ter a mínima comunhão com elas. Tudo vai depender do propósito daquele ajuntamento. Mas eu preciso estar em comunhão. Mas quando é que eu estou de fato em comunhão com os meus irmãos? Como é? Quando é que isso acontece? É quando os interesses dele, meu irmão, é óbvio, né? Passam a ser os meus interesses. Aí sim existe comunhão. E é óbvio, ele pensa do mesmo modo que eu. E os meus interesses é importante para ele. Ele cuida de mim, eu cuido dele. E aí nós estamos, de fato, em comunhão. Tá bom? Outra coisa. Nós precisamos perseverar no partir do pão. O que é isso? Ceia do Senhor. Jesus disse, ele partiu o pão e disse, lembrem de mim. E nós partimos o pão no primeiro dia da semana.
Tá bom? Atos 20, verso 7. Mas nós devemos perseverar. Aliás, mais tarde eu vou falar mais sobre isso. Mas o propósito, guarda isso, hein? Não esquece isso, espero que você não esqueça. Mas o propósito da nossa reunião de adoração a cada primeiro dia da semana é lembrar do sacrifício de Jesus. Pois sem o sacrifício dele, nada faz sentido. Eu acho estranho, né, que o mundo religioso, ele persevera nas ofertas, persevera, força as pessoas a darem o dízimo, mas a ceia, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, 6 meses, 1 ano, enfim. Aí eu pergunto, o que é mais importante? Pense nisso, tá bom? E por último, devem perseverar nas orações. O que isso significa? Perseverar no nosso relacionamento com Deus. Agora, esse último, eu não posso fazer por você, e nem você pode fazer por mim. A relação com Deus, ela é pessoal, É você que tem que desenvolver, eu posso te ajudar, por causa da comunhão. Aliás, eu devo te ajudar, mas é muito pessoal, é entre você e Deus, tá bom? Então, essas são as 4 responsabilidades cristãs primordiais. Elas são a base da nossa fé. Se você realmente entende que a perseverança faz parte do plano. Edivaldo, na linguagem de hoje, Atos 20, verso 7, diz que os irmãos se reuniram no sábado à noite. Será que seria bom explicar isso para quem tem essa versão? Eu vou fazer isso no momento oportuno, tá bom? Se alguém tiver essa dúvida a mais, eu vou fazer isso na lição que vai falar sobre a igreja, tudo bem? Isso vai acontecer. Se tiver paciência, eu vou fazer isso. Vai ser na próxima semana, eu acho, ou na outra, enfim, mas está pertinho já. Está pertinho. Obrigado aí pela lembrança, Danilo que colocou isso, né? Se alguém tiver a linguagem de hoje e observou isso, aí a gente trata agora, mas se puder esperar, eu vou fazer isso na lição que vai falar sobre a igreja, tá? Porque é lá que esse assunto... Eu só estou trazendo agora a importância de você perseverar. Persevere na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma coisa muito importante também para a gente lembrar é quem... eu vou apagar aqui. Aqui, ó. É quem acrescenta os salvos à igreja. Quem acrescenta? Atos 2 também, não é? Atos 2, 47. Dá uma olhadinha lá. Quem é que acrescenta? Quem é que acrescenta? Agora você responde essa. Eu só escrevo aqui. Tá bom? Você responde. Quem é que acrescenta os salvos à igreja? Não? Não conseguiu? Deixa eu ver se chegou aqui. Espera aí. Isso mesmo. Então, o Carlos respondeu, o Senhor. Eu pensei que era o pastor que acrescentava. Não tem pastor que falou, olha, você para fazer parte da minha igreja, você tem que batizar. Então, aí no caso a igreja é dele, né? Mas aí você quer fazer parte da igreja de quem? Essa é uma boa pergunta. Você quer fazer parte da igreja de quem? Eu não quero fazer parte da igreja de pastor nenhum. Eu quero fazer parte da igreja de Jesus.
E quem acrescenta à igreja dele, Jesus, é ele mesmo. É ele mesmo. Tá ok? Esses dias, nós batizamos uma senhora. Isso, do Senhor. Isso mesmo. Nós batizamos uma senhora que falou assim, olha, pelo que foi ensinado na palavra, eu não fui batizado do jeito certo, porque o pastor falou, olha, para você fazer parte da igreja, você tem que batizar aqui e você tem que ter a carteirinha de membro. E ela mostrou a carteirinha. Aí ela falou, o que eu faço com isso agora? Eu falei, olha, isso aí é decisão sua. Mas essa carteirinha não vai te ajudar no dia do juízo final, não. Isso eu tenho certeza. Não vai te ajudar, não. Tá bom? Porque quem acrescenta à igreja é o Senhor. Jesus não veio com crachá. Você pode ter certeza disso. Ele não tinha um crachá dizendo, eu sou o Messias. Não. Ele não tinha um crachá. Portanto, crachá não vai adiantar nada no juízo final. Tá ok? Carteirinha de membro não vai te ajudar no juízo final. Vai ajudar, na verdade, é o pastor controlar a sua vida, isso sim. Aí vai ajudar, mas fora isso não vai ter utilidade nenhuma. Aí, enfim, ela desfez daquilo e foi acrescentada à igreja do Senhor, recebendo o batismo bíblico, com o propósito correto. Aliás, alguém lembra qual é o propósito do batismo? Alguém lembra? Então, Deus quem acrescenta. Mas qual é o propósito do batismo? Alguém lembra? Olha, estou relembrando algumas coisas aqui. Daqui a pouco você vai lembrar. Bom, é Deus quem acrescenta a pessoa à igreja. É Deus quem vai acrescentando dia após dia. Giovana, agora acertei, Giovana. Perdão dos pecados e recebimento do dom do Espírito Santo. Maravilha! Maravilha! Esse é o propósito do batismo conforme Atos 2:38. Morte do velho homem, Carlos, está certo, mas isso é o que antecede. Na verdade, a morte do velho homem é o que resulta numa nova vida, né? Tá bom? Mas tá certo. Mas o propósito do batismo está em Atos 2:38. É bom sempre responder com a escritura, tá? Giovana, Carlos, enfim, todos nós. Tudo bem, gente? Então é isso. Nós devemos perseverar com toda certeza. Não é isso? E agora eu vou compartilhar com você onde nós estávamos. Olha aí, ó. Nós estávamos aí falando sobre perseverança. E depois da perseverança, que na verdade é vida fiel, aí sim nós vamos receber o prêmio eterno no céu. Ou seja, lembro nesse momento de Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então a perseverança vai até o final da nossa vida. Ou, é óbvio, até a volta de Jesus. Olá, pessoal. Edivaldo, mais uma vez. Terminamos a primeira parte da nossa lição e quero incentivar você a dar continuidade no nosso curso, assistindo as próximas partes desta lição, e assim nós possamos continuar crescendo juntos na graça e no conhecimento do nosso amado Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Aleluia, aleluia, em honra e louvor nós iremos cantar ao Senhor.